Portal da Vivificação, Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres, tão parecidos com todos vós e com todos nós, da natureza humana e espiritual, como todos vós e como todos nós, como sempre, 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 invisíveis aos vossos olhos. Procura com vossos olhos, onde estarás de seres. Diriam, do mesmo modo, há tão pouco tempo, onde estarás de seres? Onde estarão esses seres? Bem-vindos, enfim, e no que diz respeito ao sempre e sempre, que este bem-vindo, recolhido entre nós, constante, imenso, de que nunca cessa e nunca para e nunca passa, e que perpassa toda a vida, todo o ministério da vida, onde possa estar, visíveis e invisíveis, meios invisíveis, e tudo que se proclama desta vida imensa, e do que está, e do que se manifesta nesta vida, e tudo aquilo que se manifesta, tudo que é possível de que manifesta, do visível ao invisível, e todas as atmosferas subsequentes entre campos, e imensidade de todas elas, de tudo que está em esquecimento profundo desta possibilidade. Bem-vindo. E esse bem-vindo só requer algo. Como seria que se não houvesse bem-vindo? Então este bem-vindo proeminente significa, mais do que tudo entre nós aqui, nós todos encarnados nesta casa, nesta terra, encarnados nesta terra. O que significa bem-vindo para os encarnados nesta terra, bem-vindos encarnados nesta terra, bem-vindo aos vossos olhos e todas as possibilidades de manifestação de todos, do mais ínfimo ao maior possibilidade de todas. Ao que significa esta orbe, este planeta, esta terra, os elementos e tudo ao mesmo tempo. De que tamanho é este? Sim, bem-vindo. Então esse bem-vindo diz respeito que não há contraponto que não seja bem-vindo. E agora o que possamos tratar do contraponto, onde o bem-vindo desaparece e o contraponto surge. Tudo que se divide surge. Tudo que se não define surge. Tudo aquilo que se torna discutível surge. E o bem-vindo desaparece. Mas será que ele desaparece? Então tudo aquilo que podemos tratar como desaparecido, já que este bem-vindo provavelmente está desaparecido para todos vós, no que concorre a todas as vossas vidas. E o que é bem-vindo sempre é a própria voz, o próprio sentido de si mesmo, o próprio comumente de si mesmo, em detrimento de tudo o que é possível, retrata de tal modo que este bem-vindo desaparece. O que faz de todos nós que se expressam aqui entre todos nós, do mesmo gênero e grau da natureza humana e espiritual, a traçar a possibilidade deste bem-vindo, a traçar a possibilidade desta ordem, do desígnio desta ordem, portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade. De que tamanho? O bem-vindo e o que proclama esta ordem
está em vossas vidas. Sendo que este proclame poderia ser a vossa vida, não desta insígnia propriamente, não daquilo que podemos retratar esta insígnia, mas no que diz respeito ao tamanho do que somos, o criado do incriado, na possibilidade existencial. Este é um grande princípio. Somos existenciais. O que atropela filhos desta vida, de que sois existenciais, e está em primeiríssimo lugar, e não em primeiríssimo lugar que sois existenciais, atropela dia e noite, num cansaço gigantesco de atropelar o bem-vindo. Ora, por que trataremos disto? Por que tratamos disto? Por que tratamos disto? O que atropela? De que tamanho retrata-nos nesta vida? De que atropela todas as possibilidades de ter contágio com a própria vida e de ter contágio principalmente daquilo que nos sustenta, já que jamais teremos a possibilidade de sustentar-nos, não no quesito de que possa ser isto um emblemático, possa ser isto uma cortesia ou não, possa ser isto dentro de uma discussão ou não, é indiscutível. Do tamanho do que é indiscutível e daquilo que assola-nos a possibilidade de ser existenciais e que desaparece. E surge cada um de vós num proclame máximo de vossas vidas, no intento máximo, num redemoinho intento do que representa a vossa vida, e o próximo minuto, a próxima hora, e o próximo dia. O que diz respeito à possibilidade deste ser humano, da natureza humana e espiritual que está expressando. Não absolutamente nada do aqui para frente, do que representais desta vida, porque ainda está no consignado de uma evidência absoluta e que retratará por si mesmo amanhã, depois de amanhã, o ano seguinte, o próximo ano, se aqui estiverem. E se não estiverem, retratarão do mesmo modo. O que atropela aquilo que pode estar uma sensibilidade em nós, de que isto é magnitude máxima, de que o ímpeto disto é a nossa vida, no fundamento, em princípio, de estar existenciais. Então, para este que se manifesta, só existem seres existenciais aqui, visíveis e invisíveis, em fundamento. Qualquer outro sintoma disso, de que podemos, atracado neste grande mundo externo, ter algum valor, não tem, porque isto é o que atropela. Como poderíamos valorizar, melhorar, fazer a contento o que atropela? Então seremos atropeladores iguais? Então, se todos vós atropelam e dano naquilo que possam dignificar, são atropeladores do fundamento, quem sois? Quem sou? Sou atropelamento do fundamento. Um reagente que diz respeito a mim mesmo, não consignado totalmente à parte da existência, totalmente à parte daquilo que me sustenta, totalmente à parte do que diz respeito a esta existência, a esse existencial, e como ele possa caminhar nesta terra, caminhar, intentar. O que atropela a própria generosidade de estar liberto, o que atropela dia e noite, estar não liberto do quê? Estar não liberto daquilo que faz, tão livre do que apenas o fundamento é suficiente. Tudo o demais, o que é maior do que isto? Isto traz boa ventura que aqui está. Dentro desta boa ventura que aqui está, e na boa ventura de todos os seres que estão aqui, existe um aquisitivo.
o bem-vindo, o sonoro bem-vindo, a potência suficiente para, dentro daquilo que nos sustenta, indiscutivelmente, de que faz tudo o que é possível, que diz sim, sustento, sim, sustento, sim, sustento, até o que atropela, por 4 rodas, 8 ou 10, o próprio existencial, atropela a si mesmo, atropela os demais, e tudo está contento. Como nada precisasse se mudar uma vírgula, não é assim. Pouco importa do que possam todos vós, no comedido ou não comedido, do que possam trazer, ou como possam recepcionar o que trazemos. O que trazemos é a propriedade do fundamento e do que atropela o fundamento, o que atropela o existencial. E principalmente o que atropela é algo tão atropelador, que pesa toneladas de que fica impotente de dar até o próximo passo existencial. Somos atropeladores pesadíssimos, toneladas. Que traumas que podem dizer assim, eu estou impotente perante isto, estou impotente perante isto, estou impotente perante isto. Toneladas de que atropelam o fundamento de que somos existenciais. Em sendo existenciais, somos um milagre. Em sendo atropeladores, temos um nome, temos um registro, temos o que entendemos, o que desentendemos. E tudo isso é mais atropelador ainda. E não vale nada para o espírito, senão daquilo que queremos atropelar, e principalmente a nós mesmos. Se atropelamos a nós mesmos, que tamanho atropelamos nossos semelhantes? E quando atropelamos pesando 1 tonelada, podemos dizer assim, para aquilo que nos sustenta e pelo existencial que somos, podemos dizer assim, o que eu vou fazer? Então questione isso para aquilo que vos sustenta e principalmente aquilo que não conseguimos atropelar, aquilo que nos sustenta, porque ele sustenta. O que não podemos parar é o bem-vindo, é o sustentador, porque sustenta a vida, aquilo que consome a vida, sustenta aquilo que atropelamos de nós mesmos, onde atropelamos tanto, que tornamos como trazemos aqui, pesando algumas 1000 toneladas, e que diz respeito que estamos paralisados, impotentes, arrogantes e trapaceiros. Então, mais uma vez, sabe, porque estamos despidos aqui de tantos, muitos a mais encarnados que poderiam estar, porque nenhum que atropela quer ouvir que é atropelador. Ele quer ouvir que dentro do atropelador que ele é, existem muitos significados, muitas justificativas, centenas. E que diz respeito a que ninguém possa dizer que ele, atropelador de si mesmo, que traz a impotência para si mesmo, quer dizer que ele quer ouvir assim, o atropelador que sois. Traz todas as possibilidades que queiro nesta grande terra. Aprimore essa possibilidade. Então este atropelador engraxe melhor, troque as suas peças melhor, troca aquela peça por esta e por aquela outra peça, deixe ele um pouquinho mais, menos pesado. Aí sim bateríamos palma para quem se expressa aqui hoje. Importa dizer para todos vós que porventura, dado a todo o que percussiona e dado aos encarnados que estão aqui, a milhares e milhares de desencarnados, que no proveito desta possibilidade tem, na redundância, tem a possibilidade
de saber o quesito do quanto vão estar de novo nesta terra, e do tamanho que vão estar encarnados, e do tamanho que vão estar esquecidos profundamente, de que são existenciais, são sustentados, e de que em primeiro lugar é o Criador. E dentro disso, que em primeiríssimo lugar, que tamanho não vão estar atrelados, de tal modo, no emaranhado, que quanto mais quer soltar, mais se enrola, mais se torce. E depois, num reclame imenso disso, mas não tenho potência para tal. Estou amarrado, estou entecelado, estou pesado. A revelação disso traz algo para todos nós e para todos os seres invisíveis, que porventura, dentro daquilo que sois, dentro do fundamento, e dentro daquilo que deste fundamento vão traí-lo daqui a pouco, todos. Então, todos vão trair isto. Então, se pudéssemos dizer, quem não possa não trair isto que trazemos, que não está no consignado discutível, apenas trazemos o fundamento, como trouxemos, como sempre tratamos, na alfabetização, consoantes e vogais, que fazem a composição. Dentro deste fundamento, depois tudo é possível, tire este fundamento. Tire este fundamento. Tire o fundamento do que deriva, potência ou não potência, daquilo que multiplica, daquilo que subtrai, daquilo que soma, do que se divide. Tira estes fundamentos todos. E no aquisitivo destes fundamentos quebrados, não estariam aqui. Nem haveria bilhões de seres da natureza humana e espiritual nesta Terra, nesta órbita, neste planeta. Então cabe dizer que retornem à sala principal da alfabetização, mas dentro do interior da alfabetização, a composição do fundamento só será através dele. Tudo demais poderá ser um engano. E o engano percorre o engano. E o engano abraça com muitos enganos. E muitos enganos produz um clã, produz um reinado, produz isto, aquilo e outro, do tamanho que inexoravelmente desaparecerá. Se o fundamento não for o fundamento, e tudo for após o fundamento, propriamente, vamos criar a nossa própria linguagem, a nossa própria matemática. Talvez o modo de subtrair ou somar modifique-se e as expressões fiquem uma torre de papel de centenas de milhares de vozes distintas ao mesmo tempo. E as vozes que se entendem ao mesmo tempo são as vozes do fundamento. E daquilo que possam escrever está o fundamento, é inexorável. Não quero fundamento para a escrita, e não quero o fundamento no aquisitivo matemático, científico, ou o que seja. Então estamos numa sala de aula de fundamento, do abecedário, do fundamento que quer dizer a expressão de fundamento da natureza humana e espiritual, consignado às diretrizes de seu fundamento. É o que diz respeito de que tudo que absolutamente recepcionamos para ser da natureza humana e espiritual reencontrar a sua origem, o original, já que tudo está desaparecido. Que possa atender o que precisa
em salas contíguas. Tudo que atropela o fundamento tudo que atropela o fundamento é o atropelador. O que significa este atropelador em nós que atropela o fundamento? Que torna-se um vagão de muitas e milhares de toneladas paralisados e impotente. E que tem a glória da própria expressão de dizer: estou impotente. O que fazer? Então, deste consignado no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, diz respeito a uma matemática. A matemática de uma das centenas de possibilidades da natureza humana e espiritual, do verbo intentar, que é um verbo de ligação. E intentar significa algo de um predisposto, de um desígnio da natureza humana e espiritual que diz respeito. Um pórtico que é simples, um pórtico que, abrindo-se, endereça para algo. Então, lá, em qualquer porta endereça-se algo. Se em vossos lares há várias portas, todas são endereçadas a algo. Senão, não haveria portas. Então, todas as portas endereçadas à vivificação. E o que diz respeito que a vivificação é aquilo que faz se unir a possibilidade, a potência máxima do vivificar. Isto é muito claro, é trazido muito claro. O que retira, o que trouxemos agora, que impossibilita a própria expressão disto que tratamos, é o que atropela, é o contrário. Aquilo que atropela o fundamento, estaciona, fica impotente e traz a grande pergunta: o que realizar e fazer? Estão escutando todos? Sim. Então, se o alfabeto nós prodigalizamos com possibilidades porque o repetimos todos os dias, o utilizamos de uma forma fiel, com fidelidade máxima. O A é o A, o B é o B, o C é o C, o 1 é o 1. Tudo vem do 1. Tudo vem do 1. Então somos fiéis. Então, no que diz respeito ao que somos fiéis à alfabetização, que é um fundamento, nós a praticamos de noite. A praticamos naquilo que na escrita ou na leitura, nós a praticamos e somos fiéis. Se não rabiscaremos, passaremos por cima da página, riscaremos ela todinha e diz respeito que não há respeito mais, que não há fidelidade nisto. Se isto é uma equação, a fidelidade do fundamento que são existenciais é absoluta. Nós sentamos nela, vivemos nela. Ela é que é. Mas a existencialidade ou é ou não é. A não existencialidade, o que poderia significar? Então vamos dizer que nas velocidades da existencialidade existe a velocidade do encarnado. Então é muito simples. Um encarnado vê outro encarnado, abraça outro encarnado, trata com outro encarnado, utiliza o fundamento do alfabeto com outro encarnado, muito natural. E depois existe outra expressão
que apenas está invisível, mas que diz respeito identicamente. Em outra velocidade a mais, respeita e absolutamente total o original, o fundamento e o fundamento. Então estamos numa escola, numa sala de aula, que trata do fundamento com existenciais visíveis, invisíveis, superinvisíveis, hiperinvisíveis, nunca mais visíveis, e o alfabeto é o mesmo. Fundamento. São existenciais, encarnados, mortais. Um fundamento absoluto. Se este fundamento for esquecido, é como que esquecer a leitura, é como esquecer a escrita. Então esqueçam a escrita, rasguem ela. E mais do que isso, encontrem-se e discutam se isto é provável ou não é provável. Que o A não é A e o B não é B e que o 1 não é 1. E o que multiplica-se não é o que multiplica-se. Então o fundamento de vós todos aqui é este fundamento, existenciais, espíritos da natureza humana e espiritual, fundamento absoluto, já que o que concerne isto, um ser que, com todo o seu distintivo de ser da natureza humana e espiritual, está em todos os continentes, dos aborígenes aos seres da floresta, do deserto e de todas as partes. E em todas as partes, de algum modo, a fé existe. E o contraponto também. E o que passa por cima também. Agora, se nos ferimos tanto, que perdemos a visão e a capacidade das mãos, não escrevemos mais e não lemos mais. E ficamos impotentes. E dizemos assim: o que vou fazer? Perdi o fundamento. Escutaram bem? Só isto que temos que tratar? Uma sala de aula, trazendo o fundamento? Como toda a sala de aula que entraram todos nós, no fundo, no primeiro de tudo, fundamento. E depois disto. Quer dizer que se atropelamos os fundamentos, vamos recordar. E o que diz respeito à natureza humana e espiritual, que atropelou os fundamentos de si mesmo e teve a arrogância de dizer que o fundamento é ele mesmo, no que ele traça, não traça. Num veredito absurdo e absolutamente infantil, não traça nem a possibilidade de sua imortalidade, não traça nada, nem a possibilidade daquilo que possa sustentar-se. A maior operosidade hoje de toda a engenharia e toda a ciência está como fazer a semente que sustenta o mundo multiplicar-se melhor ou maior. De que ele possa crescer mais ou crescer menos de uma semente, talvez 3 ou 4, de maior fundamento nesta terra. E todos os laboratórios possíveis disto, só para isso. Então, a partir deste fundamento, dessa operacionalidade, de que possamos estar engrandecidos do que? Então, todos esses seres precisariam, antes disso, tratar do fundamento, a semente. Que uma semente que entra no laboratório, ela tem um fundamento milagroso, porque não há quem faça essa semente para depois multiplicá-la, aumentá-la, diminuí-la, depravá-la, com todas as piores intenções possíveis. E todos os fundamentos de que a ciência pode tratar hoje
é a partir do fundamento, dos elementos. Então a ciência fez vai elemento. Ela consegue fazer o ar. Não consegue fazer uma gota de água, se não exista uma gota de água. Somos tão importantes. Quebrar o átomo, atomizar o átomo, e seja o que for, façam o átomo. Este fundamento está tão esquecido, que não vale recobrar isto. Como se a primeira sala de aula não existisse jamais, em sendo que dentro dos fundamentos ela é o fundamento. Só ela é o fundamento. Dentro do fundamento da luz, de que possa gerar calor. Então estamos numa aula de ciência, sim, de fundamento. Então trata disso. Onde está o fundamento? De onde a primeira sala de aula desapareceu? Para a ciência, para a tecnologia, para tudo que se possa referir que está nesse mundo, ela desapareceu. Todas as ondas numa velocidade de ondas sempre existiram. É como fracioná-las, dividi-las, multiplicá-las dentro dos fundamentos. Então quer dizer que tratamos da ciência. E a ciência é da natureza muito interessante da equação exata. Nós celebramos, nós somos fiéis às equações exatas. Aplicamos o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3. Então a ciência, ela é uma máquina fotográfica extraordinária, de que possa trazer um recado para nós dos fundamentos. Então uma equação exata, ela diz respeito que agregando, tirando, diminuindo, tem o igual. A subtração real tem o igual. E o portal da edificação trata da subtração de algo que nunca é manifestação. Jamais vamos pegar aquilo e levar para um laboratório. Ele está em tudo que se manifesta. Em tudo que se manifesta, leva para o laboratório o que se manifesta. Nunca aquilo que nos sustenta. Então ele não existe. Então a arrogância máxima da citologia, que trabalha com as células, dizer que dentro deste área pode multiplicar, tirar, diminuir, concentrar, fazer agrupamentos, conseguir antever antes nessa célula o que possa originar no futuro. Será que assim do que tratamos será possível do que possamos passar por cima? Isto quer dizer que não trata do fundamento. Então, em primeiríssimo lugar, deveria jogar em primeiríssimo lugar aquilo que pode manifestar, sustentar uma célula. Passamos como um trem, como um tapete por isso. E quando quebramos esta possibilidade do fundamento, entramos em engano, ficamos superiores, arrogantes. Tratamos do mundo como queremos, o entendemos. Tantas mil vezes já tratamos disso. Sabe o que dá? Este grande mundo lá fora. Percorram ele. Podem começar agora. Até o fim da vida. E encontrem algo e tragam aqui. Que é o próprio fundamento. Que é o próprio estado original. Quem está se expressando aqui é Eurípides Barçanufo. Por muitas e muitas e muitas vezes. Eurípides Barçanufo, há muito pouquíssimo tempo,
do que consta o tempo de encarnados. Estava aqui nesta terra encarnado. Tratou de muitas ciências. Tratou até da própria ciência da mediunidade. Tratou da ciência de todas as ciências. E hoje ele trata do fundamento, de que foi esquecido. E a mediunidade ficou um aquisitivo. O fenômeno ficou um aquisitivo da natureza humana e espiritual, como todos os querem, um aquisitivo, o fundamento. Então o fundamento, número 1, é Cristo. Ora, apenas por ele, fundamentou-se a maior igreja católica romana possível, de tudo possível de distúrbio e de enganos possíveis, mas a partir dele. Então ele é um grande fundamento. O que podemos fazer com o fundamento? É exatamente a pólice de tudo isto. A maior discutibilidade possível do milagre. Ou sendo que o próprio milagre é um aquisitivo. Então todos nós só temos uma chance da verdadeira escrita original e da verdadeira expressão original voltar para o fundamento. Se o aquisitivo do fundamento utiliza todos os dias, se é fiel a elas, e que não discute se o 1 é 1 e se o 2 é 2, então não discutam jamais de questões apenas um ser existencial, mortal, e que são sustentados, em primeiríssimo lugar. Vão colocar os dedos nisto dia e noite. O que fazer é isto? Para todos vós, todos que estão aqui. Qual é a dificuldade? Trazemos a própria inquisição, o próprio atropelo para o fundamento. Se atropelamos de discutir o que 1 é 1, nenhuma equação vai dar certo. Provavelmente vamos ajustando aquilo que não está certo, de um modo ou de outro. Vamos corrigindo de um modo ou de outro e abre-se uma fábrica de correção. Depois abre-se uma farmácia de correção. Depois abre-se um laboratório de correção. Depois abre-se isto e aquilo de correção. E vai se corrigindo até o ponto de se correção que termina e estamos sendo velados. Acabou. Vou repetir. Trazem tanto, mas não trazem o que fazer. O que fazer é que vão digitar questões fundamentalmente existenciais e que não fizeram o próprio existencial. Sou existencial. Quer dizer que de repente se uma mão tirar a própria existencialidade e farão existenciais de novo. Então digitem isso. Dia e noite. Se o próprio fundamento não significar nada do que seja, que são mortais, o que pode significar? Transeuntes e mortais. Significa que o apelo neste trânsito, o estadio neste trânsito, tem que haver um ânimo imenso, tem que haver um ímpeto imenso do quê? Então, se porventura erramos nesta equação, provavelmente ficaremos impotentes, estacionados, e toda esta potência de que vivifica foi para o mundo de um modo ou de outro. E ficamos aleijados dela. Criamos todas as desculpas do mundo. De que tamanho lá fora? Encontre alguém que não esteja anestesiado e impotente.
Aí vão dizer sim, tem um conhecido, um vizinho, que está com os bolsos cheios de recursos, e ele vai para todas as partes deste mundo onde quer, todos os dias se quiser. Pode ter 1000 pratos para escolher todos os dias, 2, 3 mil, 5 mil. 5 mil leitos também. Quem mais? Vamos tratando. Encontro e trago aqui. Preste a grande profecia deste mundo. Arrecadar fundos, colocar nos bolsos e sentir livre. Sentir-se livre significa, escutem todos vós, que vão estar atentos por onde foram os recursos, que esta vivificação desapareceu. Os recursos maior possível que possamos saber é de estar livres. Significa que afundamos nisto, na apoteose de que qualquer modo que andamos, que possamos andar dentro desta equação, onde os fundamentos desapareceram, que nadamos na própria impotência. Sinistro. Se esta sensibilidade da mortalidade desapareceu para nós, é que estamos muito longe do fundamento. Dentro da mortalidade, se há mortalidade, há uma única questão principal. Onde há a imortalidade? Ora, se esta mortalidade acaba tudo, por que estão arrebanhando algo amanhã? Para quê? Para o 10º prato. Ou se não tiver nenhum, por menos um prato. De que aquisitivo estamos com nossos semelhantes nisto? Seja qual for, quem for. Porque sois todos que são pequeno, médio, grande, excelentíssimo grande. São apenas existenciais, está no modo de progressão da mortalidade e a imortalidade. E o quesito disto é um grandíssimo respeito por este milagre. Então o que fazer é estar revelado disto. Esquecemos o alfabeto e por toda a operacionalidade possível, estaremos fazendo as contas em engano. E tudo o que vem do que entendemos provavelmente será engano. E podemos remediar-nos todos os dias. Esse é um ponto que só vamos remediar. Só vamos remediar. E caminhamos na vida remediando. Remediando vem de remédio. E vem do verbo remediar. Quer dizer, o remédio vem de onde? De onde o contraponto da saúde existe. Então tem o remédio. É remediar, sendo que natural é onde o remédio não precisa estar. E a saúde viva. Então estamos propensos aqui a tratar disso, já que o ímpeto do fundamento está aqui com Eurípides passando, e ele traz um recurso. Ele traz algo, estou sendo alimentado. A capacidade de expressão está sendo alimentada. A capacidade
demonstrar a possibilidade da natureza humana e espiritual invisível tornar-se visível através de um visível. Então o milagre acontece em qualquer parte, em qualquer lugar. Então não há um desígnio que no futuro próximo, de qualquer modo, ou qualquer circunstancial vai fazê-lo, porque não vai. É porque somos trapaceiros. A proeza máxima, Eurípides Barçanufo, o que fazer? Trata de tudo isto, mas o que fazer? Tenho a minha vida, tenho a minha profissão, tenho o meu trabalho, tenho tudo isto, o que fazer? Saber que não está utilizando os fundamentos, ou não está dentro dos fundamentos que seja a própria vida, mais que tudo. Como mais que tudo é o fundamento da escrita. Como é o fundamento da matemática. Sendo que isto podemos perder provisoriamente e ganhar depois. Podemos ficar mudos, podemos perder as mãos, podemos perder os olhos, mas nisso que nós tratamos inclui que tudo o demais está sendo sustentado. Então dizer para si mesmo, eu sou existencial, não cabe. Experimentem, se isto é importante. Sou sustentado, absolutamente não cabe, porque nós atropelamos o fundamento e ficamos um fundamento impróprio, fraco, que provavelmente está em engano, mortal. Quem mais? O que fazer, Eurípides Barçanufo? Se perdemos a potência para tratar do existencial que somos, precisamos saber de onde está esta potência, por onde escorrega daquilo que é dentro do Pai para nós, e por onde que escorrega para todas as partes. Mas isso também não cabe. Escorrega para todas as partes, meus olhos carnais, como os olhos do lobo, do cão, da vaca. Bem, como não estou vendo? Sim, mas o Espírito vê. Então, se atropelamos isto em outras vidas, entramos atropelados. Não justifica-se, mas é revelador. Então, no indicativo máximo de um pórtico que indica vivificação, num pórtico que indica uma seta máxima, vivifica-vos. Isso quer dizer que não faça a própria vivificação, apenas não gaste aquilo que é vivificado, não gaste aquilo que é sustentado. De que modo, Eurípides Barçanufo? Experimentem perder o alfabeto e perder os números para ver que fracasso que vai ser. Experimentem. Deixar de lado discuti-los. Inventaram a própria numerologia, inventaram a própria alfabetização. E veja que fracasso que vai ser. Inexorável. Então toda esta humanidade em fracasso, num esquecimento profundo do fundamento, cristalizados, vindos de pai para filho, porque os pais cristalizam seus filhos, depois os seus filhos cristalizam os outros filhos, e cristalizam de modo o que significa esta vida, e o que é para esta vida, e o que é para si mesmo. Mas isto não cabe, porque não está dentro de mim isto. Já está lá onde já foi há muito tempo atrás. Então voltem. Entrem outra vez na sala especial da alfabetização da alfabetização. Aquela que vai concorrer na mortalidade e na imortalidade.
Então, quando perguntarem o que fazer, para um letrado, um professor, ele vai dizer, retorne à primeira sala de aula, porque não está utilizando corretamente os fundamentos. Está misturando 1 com 3, o 5 com 4. Está colocando C cedilha no lugar onde não há, mudando toda a trajetória do que possa se entender. Muda-se para cá e muda-se para lá. Aí retorna, vai lá e entra no começo, na primeiríssima página. Alfabetiza-vos. E tudo cai, e tudo voltará a ter um reino próprio. Esqueça que são existenciais, espíritos da natureza humana e espiritual, como um traçado que não existe. E a partir daí, faça o que entendo de vós, porque entende de vós como se sustentasse as próprias células. E demarcasse com certeza o vosso destino, e disto ou daquilo. Esqueçam de tudo isso. Será um fracasso, uma derrota. Esta aula principal será repetitiva aqui para sempre. E sempre será nova. Repetitiva para sempre. Ora, como vamos para a segunda página, para a segunda sala de aula, se a primeira sala de aula não está? Como vamos? Mas estejam com a primeira pronta, imediatamente vão para a segunda. Se estão esquecendo da alfabetização do espírito, do próprio nascimento, da própria estadia da vida e da manifestação da vida. Será que nós somos um fruto do que entende este grande mundo lá fora? Somos um entendimento a mais de que todos entendem, encaixados. Então temos um grande engano. Quando vemos um silvícola, entendemos que ele é pobre, de que ele tem moléstia, e disto ou aquilo. Já que não tem o quesito de um homem que não seja um silvícola, e de que ele é muito superior àquele silvícola. Ele é superior porque ele é filho de uma civilização. Se tirar a civilização, ele não aguenta um dia na mata, nem sabe o que é o seu próprio alimento original, nem sabe o que poder curar-se, não sabe nada. Então ele vai na esquina e lá tem tudo o que ele precisa, e ele é tão importante que o silvícola não é nada. O silvícola, aquele que é independente de toda a civilização, ele é o máximo. Mas só entendemos o que é o máximo dado ao civilizatório, dado a todos aqueles que os flagelaram, dado a todos que estiveram nesta terra e devastaram. Então, quando o nosso importante for isto, pega uma régua bem grande e larga e bate no bumbum bem grande, porque estamos muito enganados. O Ibris Barçanufo era da época da régua, agora é muito recente. Por isso eu posso tratar com todos, e que posso entender todos sabem o que é régua. E leria um momento alguém que levava uma régua, uma reguada, e levava um susto grande. Então o Ibris Barçanufo está dando uma reguada em todos nós. Que leve um susto bem grande. Se trouxerem uma apoteose aqui, deem uma reguada na cabeça de Eurípides Barçanufo. Então, todos querem a segunda sala. Antes da segunda já querem a terceira, a quinta, a sexta, a oitava, a décima. Então vejam de todos os que estão na décima, na 20ª, como saem no final. Como?
fragmentados, arrogantes, escravizados. Isto é elegante. Para o mundo é muito elegante. Disse o verbo, profetiza a vida, e ela se acelerará. Profetiza. Aquilo que inclui não faz a vida, e ela também não será. Então, profetizar a vida, por excelência, é dizer para todos vós que em fundamento só há isso que sois importantes, sois existenciais. E sois a natureza humana e espiritual, já que é o indício de um milagre inacreditável. E ficamos pobres, muito pobres. Espíritos na natureza humana e espiritual, que além do espólio tem um gigantismo em todo esse civilizatório, que somos acionistas. Então, filhos desta vida, aquilo que se retrata nesta vida, comumente se retratava, bens a Deus em todas as partes e em todos os cantos, talvez seria um princípio do não esquecimento absoluto e tornar-se tão grande. Bens a Deus. Então, parece que isto tornou-se uma humilhação tão grande. Bens a Deus, filho, bens a Deus. Que bens a Deus. Nisto aqui que reinamos, na pólice visto por seres, de que mais do que esteja em fundamento, tornar-se o próprio fundamento, e que todas as impressões carnais desapareceram, tem a possibilidade de trazer algo a mais para nós, que seja esta potência de que não é palpável, não é medível, e de que, com ela acrescentada, sabemos tudo, até o que fazer. Imediatamente, o que fazer? Sim. Tirando isto, o que fazer? Então procuramos respostas milagrosas, de que caia o milagre em nossa cabeça e saibamos o que fazer. Se estamos paralisados, algo paralisa. Se estamos impotentes, algo traz a impotência. Se estamos trapaceiros, está no consignado que sabemos como remediar aquilo que está numa equação não exata. Remediamos na medida que somos trapaceiros. E remediamos. E ficamos especialistas em remediar. E nisso aqui reinamos. É para tentar demonstrar para todos nós que numa velocidade a mais, numa potência a mais, nós sabemos, numa potência a mais, não apenas sabemos do que possamos saber deste mundo e daquilo que somos integrantes deste saber, nós sabemos do fundamento. No fundamento nós sabemos tudo, mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo. Isto é profético e é crístico. Procuramos o que saber, o que fazer, de onde tudo está paralisado.
Então pergunte por uma locomotiva o que fazer. O que faço agora que estou paralisada? Vai pegar lenha, carvão ou outros materiais, aqueça ou faça fogo. E sabereis que dentro daquela potência a mais se movimentará e fará o seu circuito. Esta é a resposta. Mas podemos remediar tudo. Então podemos até remediar uma locomotiva e fazer delas outros atributos. Ela não é mais uma locomotiva. Podemos fazer um lugar de compra e venda. Podemos fazer um lugar para que todos observem e paguem por aquilo. Mas ela não é mais uma locomotiva. Aí remediamos a locomotiva. Então, disto que tratamos, fale para todos os seres da natureza humana e espiritual, porque é o fundamento. Se existe um analfabeto e ele desconhece a primeira sala que pudesse se tratar do que é alfabeto, como ele poderia saber da escrita? Sendo que o alfabeto faz parte da natureza humana e espiritual. Mas ele está esquecido disso. Então ele é não alfabeto. É muito simples isso. Então, se perguntar para um não alfabeto, ou se ele possa questionar o que fazer, o que indicaremos, vá e percursione pelo fundamento. Porque sem este fundamento, neste grande mundo aqui, provavelmente sereis escravizados. Mas no mundo próprio, talvez, exista um lugar onde não escraviza-se e que não é necessário mais o alfabeto. É outro alfabeto. E nem a primeira sala também não seria necessária do alfabeto. Mas a primeira sala do fundamento, do existencial e de tudo o que tratamos, nunca termina. Nunca. Numa passagem, apenas na capacidade da existencialidade é que há passagem. Não há passagem. Então reencontraram no maior remédio de todos os remédios possíveis da imortalidade. Quando não sabemos o que fazer, estamos impotentes. Precisamos de lenha, ou de fogo, ou de qualquer energia, de qualquer potência, ou esta potência divina que estamos falando, porque a locomotiva sabe. E vai saber imediatamente o que fazer. Ter a revelação disto que estamos tratando, a revelação diz Espírito. E é profética. Está sendo profética agora. Então, se temos algo que cabe em nós, mais um pouquinho só, que é o fundamento, só o fundamento existe, só lá. O aquisitivo desta potência principia através da revelação e daquilo que é. Dentro daquela locomotiva, toda a potência que teve, ela esvaiu-se, porque estava no lugar onde o vapor reinava, ele estava furado por todos os lados, esvaía,
E a propulsão desapareceu. A propulsão desapareceu. Mas a locomotiva é extrafísica, é física. Em todos os extra. E do mesmo modo. Então disse que os seres espirituais, fantasmas, aqueles que são encarnados e depois ficam fantasmas, volitam. Sim. Então estão muitos, infinitos, que mais do que não volitam, têm 1000 pesos nos pés e nem caminham. E tem aqueles que volitam. Mas volitar, como todos, em toda a natureza literária possam constatar, volitam. Mas volitam dentro, em algum tipo de atmosfera. E apenas volitar para lá e para cá não é tão importante. O importante é que tornaram-se leves. E para tornar-se leve, precisamos estar limpos do que nos pesa. Então precisamos ter a revelação do que está pesando. Mas podemos remediar, ou podemos adquirir uma cadeira que não precisa das pernas. Aí nós remediamos. Aqueles que não volitam também podem remediar de algum outro modo. Em todas as atmosferas, campos de vida é idêntico. Então saibam que o remediar desta terra é tão insignificante que só vale algo. Retorne à sala de aula do fundamento. E tudo aquilo que arrogantemente diga que não preciso disso, nem saber diretamente que sou existencial, que sou da natureza, isso é bobagem. Isso é uma grande bobagem. Eu edifico tudo. Então continue edificando. Existe um fenômeno, filhos desta vida, de uma potência maior neste portal de edificação, que permite o Eurípides Barçanufo estar encarnado. Olhem, aqui, Eurípides Barçanufo está encarnado. Numa pólice raríssima de possibilidade, não apenas incorporado, dada a uma potência a mais e dada a uma fidelidade àquilo que não está em contraponto a isto, contrário a isto. Enquanto que o Eurípides Barçanufo pudesse estar à vontade, estava desavontade, estava meio aqui, meio naquilo que entende daquilo e de outro. Estou à vontade, integralíssimo, e tratando com todos vós em desespero e em bem-aventurança. A incumbência de Eurípides Barçanufo como educador é esta agora. Esta, a premissa máxima de tudo. Se pudessem tratar deste assunto em várias línguas, pouco importa. Importa. Esta, aqui está, Eurípides Barçanufo como educador no portal de edificação. Implica que, numa velocidade a mais do kardecismo e do que associativamente o kardecismo existiu nesta terra, existe esta nova pólice daquilo que tratamos. E está por acaso, liturgicamente gravado, não uma possibilidade tecnológica. E que essa possibilidade tecnológica, se não estiver, e este fundamento estiver esquecido, ele ficará apenas guardado. Não importa. Importa que ele está aqui. Apenas isto. Mas está para todos nós. Encarnados, desencarnados.
Então, neste recinto extraordinário que aqui estamos, nesta sala de aula, do primeira, acho que talvez seja pré, antes não existia pré, agora existe pré. Tire o pré exatamente no ponto exato. A primeira página, a alfabetização máxima de que nós precisamos, dos fundamentos. Estes fundamentos, todos os dias, em tudo que possa tocar, andar e caminhar, será o suficiente. Aqui e depois. Existe algo entre nós. E dentro, sempre tratando como na fidelidade deste portal de edificação, por inteligências que edificaram, e dentro da fidelidade do que edificaram, tratando de algo assim, todo ser humano da natureza espiritual, no pontifício máximo crístico, e que diz respeito, que é a totalização do que inclui o Filho e o Criador, e na pólice disto, que esteja em primeiríssimo lugar, existe uma apoteose de um estado, onde a integralidade de tudo que entra em nós, eles se abraçam. Eu irei passando, não vou poder assinar embaixo disto 10.000 vezes. Neste abraçar existe uma apoteose da natureza humana e espiritual que quer reencontrar seu fundamento maior de todos os fundamentos. A libertação máxima do que possa existir e do que significa a maior humildade. Podemos existir total e absoluta do que seja o Criador e a criatura em ação. De que máxima e magnitude máxima fomos feitos no caráter do Pai, para existir a possibilidade dentro desta totalidade ser a expressão absoluta e total de seu manifesto, e sendo sustentado absolutamente e eternamente nesta apoteose de um ser da natureza humana e espiritual, como houve muitos, onde tudo e todo o alfabeto particular desapareceu e entrou na sala de aula primeira e utilizou todos este fundamento em tudo que regia a sua vida, totalizou-se. Totalizar-se significa para todos os seres, desde o Oriente, Ocidente, Oriente Médio e outros Orientes, do que significa totalizar-se. Donde tudo aquilo que poderia se qualificar é a capacidade de um ser da natureza humana e espiritual menos estar no traçado e na teia do mundo e do karma do mundo e da dor e das cargas do mundo, sendo que eles estando nas cargas do mundo, ele não vai ser de auxílio nenhum, a não ser apenas mais uma carga no mundo. Na apoteose disso, existe algo de que sempre acontece e para muitos aconteceu. A premissa de que tratamos, de que há uma passagem. Podemos dizer que esta passagem, numa velocidade a mais, de muitos modos não discutíveis, mas é uma passagem. E esta passagem diz que nós vamos passar de uma velocidade, de uma potência de um modo para uma outra potência. Poderá esta passagem estar no reino dos encarnados, para o reino dos encarnados ainda, ou apólice para outros reinos. Sem essa integralização, de todo modo, esquecidos de tudo isso, entendermos de algo, que existe essa possibilidade, no comando de algo do que entendemos, saibam disto, a régua tem que ser grande, e vai ser grande.
Por isso de tantas réguas neste mundo, todos os dias e todas as horas, na cabeça de tantos e tantos. Desta apoteose e desta passagem que tem um pórtico, não apocalíptico, um pórtico, uma porta, de que é absolutamente incorruptível, apenas se abrirá para quem estiver pronto para passar. Não há remédio, nem farmácia na esquina, nenhum tipo de remédio. E não levamos bagagem. Então, quando adentramos, ou aquilo nos abraça, de tal modo, chegamos a uma terra, a um espírito de algo, como poderíamos tratar, entraríamos na terra do descanso. Agora, se a terra do descanso é tão importante, é como um oásis no deserto. Então só falamos de oásis porque tem deserto. E o oásis existe por causa do deserto. E o deserto e o descanso nesse lugar existe, já que o deserto de um extremo cansaço, da vertigem, um extremo cansaço, da natureza humana espiritual em progressão, em enganos gigantescos, devastadores, de clima hostil, de tempestades, de cargas. Ali está, para quem chega naquele descanso absoluto, que encontrou todos os céus ao mesmo tempo, e poderia estar ali pela eternidade. Ao mesmo tempo, conjuntamente, no rito de passagem, velozmente, a terra da gratidão. Então a terra da gratidão, e a gratidão é uma das entradas que nós temos. Sempre tratamos assim, podemos ser gratos no céu e gratos no inferno. Então, tratamos disto ontem. Satanás também pode ser grato, muito grato. Então a gratidão é da natureza humana espiritual e sempre vai ser eternamente. Não é algo que há de ser destituído, arrancado, é algo a ser transmutado. E a gratidão deste ser em totalidade. A gratidão é tão extrema, tão extrema, tão extrema que podemos dar muitos e muitos exemplos aqui desta gratidão. Só que esta gratidão entra na gratidão de todo compulsório, de toda existencial, da natureza humana, espiritual de todos os reinos. Entra na grande amorosidade gigantesca, real e absoluta. Não amorzinho pequeno, pequenininho, médio, grande, compulsório, ridículo, daquilo que podemos tratar como nosso ou não nosso, absoluto. Uma amorosidade gigantesca. E nessa gratidão, conjunta, numa velocidade imensa, entramos em oração. Aí descortina que a oração é pertinente à entrada da fé e de que eternamente foi e eternamente é. Então essa oração explode em nós e aí temos a grande revelação que somos o próprio oratório da oração. E de que em esquecimento profundo retraiu-se. Estando em oração, podemos colocar nossas duas mãos à frente, dando apenas um sinal de que estamos presentes e de um sinal
de dignidade entre nós que estamos aqui. E as centenas de seres com as mãos assim, porque eles continuam com as mãos. E continuam com o intento das mãos. E elas são sustentadas, todas estas mãos. Milhares. E é algo que sempre vai dignificar. E vai estar na pólice de uma fidelidade, de um ímpeto de fidelidade, não normativo, não impositivo, não por obrigação. Então a fidelidade não significa obrigatoriedade. Significa que a fidelidade pode estar no inferno e no céu. Então, a fidelidade na luz ou na escuridão. Então podemos ser fiéis em enganos profundos. Então o que significa a fidelidade? Como podemos tratar desta fidelidade aqui? Que esta fidelidade está agregada de todos esses fundamentos que tratamos. E a fidelidade significa que a totalidade faz-se por si só fiel. E de que há três vertentes que inteligenciam este portal de unificação em ação. A primeira vertente dá origem a um direito da natureza humana e espiritual, de que seres da natureza humana e espiritual possam aproximar-se de seres da natureza humana e espiritual que têm um ensejo de aproximação entre vida aqui. Não importa. Importa é o seu ensejo. E o ensejo para estar aqui para cada um significa que este ensejo está limpo. Para cada um, para cada um, para cada um. Para Eurípides, para este que está com estas mãos aqui junto, já que a dinâmica da progressão é imensa. E colocar as mãos assim em cima de vossas mãos e poderá sentir uma sutil eletricidade, uma sutil nas mãos, de que o que recepcionamos é imortal. O que recepcionamos desta é a nossa imortalidade, porque vai ser igual a este ser que está aqui. Cabendo que não há aqui lugar para obsessores, nem para demência, apenas para lucidez, já que não há um contraponto do que afaste, só há um ponto daquilo que possa subtrair tudo o que tratamos. Então, o que ele dirá para todos nós? Cada um, o que cada um poderá tratar com isso? O que será? Ele poderá dizer assim: quando assim a sensibilidade morta ficar viva da mortalidade, podeis dizer que cada dia depois a este será um milagre, ou não será nada.
A segunda vertente está na pólice dos guias. E sempre tratamos disso, já que os guias são muito chamados. Porque ficamos bêbados nesta vida, bêbados da própria vida. E procuramos um guia porque perdemos o endereço de casa. Então, tudo que podemos perder de endereço, um guia que faz esta obra. Então, um guia. Num montante imenso, mas sempre nesta possibilidade, um guia. Isto é muito simples, é encontrar o próprio endereço físico. Mas o que é de mais importante de um guia é que quando estamos perdidos, sabemos que estamos perdidos e temos o horror que nos embebedamos na vida o suficiente para estar perdidos e que não temos nenhuma justificativa disto e que podemos dizer preciso, me indica o caminho de volta. Existem muitos milhares de pedidos por um guia. E ele, como é um guia, ele se apresenta. E aqui repetidamente bate em nosso omoplata esquerda e diz: estou pronto para encaminhar. Vamos comigo. Mas todos quase dizem: não, pode aguardar alguns anos. Tenho que terminar isto, aquilo, meu próximo isto ou aquilo. Ele diz: podemos aguardar, sim. Porque tudo aquilo que caminhará comigo não levará bagagem. Este é o verdadeiro guia, é o grande guia. Então, numa linhagem de 7 grandíssimos dias, depois multiplicando-se a milhões de guias. E existem os grandes guias. E um grande guia é aquele que vai atravessar esta passagem que acabamos de indicar. É o guia do guia. Que guia faria esta passagem? A terceira vertente, seres da natureza humana e espiritual, que no molde da criação, no seu feitio, são curadores. No feitio de curadores, assim, aquilo que faz necessitado de cura, há algo que ou fará e chegará para curar, em desespero, podemos fazer o auxílio de que isto possa, ou podemos impedir que possa. Mas aqui especificamente, atenderá todos nós, em todas as petições, em tudo aquilo que está em inteligência e visão de todos os seres que aqui reinam e assim por diante. Então Eurípides esqueceu de algo. Se tivessem esquecido do fundamento do alfabeto, não poderiam escrever junto a vossa petição e ficaria ausente. Então, se isto não for importante, o que será? Como podem escrever com o fundamento que tratamos? Se ele estiver ausente, como a petição acontecerá? Qual a escrita real que nós temos de verdade? Qual a petição de verdade que temos? O núcleo da ação desses seres diz respeito que eles não são aleatórios. Tanto quanto em tudo da natureza humana e espiritual, existe um módico, existe um processual. E para cada um de vós, como sendo, já sabeis muito bem, por tudo que já foi indicado,
E todos os seres, da impossibilidade de total de estar aqui, serão atendidos por seres que se locomoverão. Mas todo o aparato, o grande aparato, está aqui. A velocidade desses seres é tão intensa que em milésimo de segundo pode fazer um atendimento e pode atender a centenas ou milhares que aqui estão, já que a velocidade da visão absoluta e específica da necessidade da cura é absoluta e as suas essências são absolutas. Reúnam vossas mãos. Existe um ápice, um módico ápice, que diz respeito à intotalidade, aquilo que não entendemos. Está no ápice de um acontecimento, do fundamento maior de nós possíveis. A consagração diz respeito que apenas no feitio desta totalidade possa atingi-la. Consagra-se. Um feitio, um indício, aquilo que você possa estabelecer de laços com o Criador, com os seres, com as criaturas. E há também uma tríplice aliança. Sempre houve. Sempre houve e sempre haverá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isto não está no capital do tempo. É atemporal. Esteve desde o princípio e estará. Já que é absolutamente em totalidade, este é o maior fundamento existente. Só este reino existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sendo que o Espírito Santo é absolutamente não entendível. É que no interior de um ápico crístico consagrou Cristo um cálice com seu sangue. E este sangue não era propriedade deste sangue, era outro sangue. E este sangue significava que está nas veias da sua totalidade. Em qualquer parte que possa existir, existirá o sangue da imortalidade. Podem abaixar as mãos. Então saibam todos, filhos desta vida, existenciais, da natureza humana, espiritual e mortais. Poderia ser uma única vez de Eurípides Barçanufo aqui para sempre. O que tratamos hoje.
e daqui 100 anos, e o daqui 200 anos, ou daqui 1000 anos. Então surpreendam-se por tantas vezes que aqui reinaram todos os seres que trataram disso. E poderia ser uma única vez, porque há seres nesta terra que percorrem ela inteira para encontrar uma única vez. Uma única vez. Salve, filhos e filhas!